Ele fez agora, pô. Oi?
Vamos lá, pessoal. Aula número 5 de responsabilidade civil do Estado, tá, pessoal? Um assunto tranquilo, um assunto presente nas provas de concurso público, no qual, basicamente, a gente tem um raciocínio ali do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que traz para a gente a previsão da responsabilidade por ação, ou também, como falamos, responsabilidade por atos comissivos diante da prática de atos, diante de condutas, tá? Atos comissivos. Deixa eu ajeitar aqui. Atos comissivos. E aí esse quadro ele vai falar primeiro da responsabilidade diante de uma conduta, diante de uma ação. Depois a gente termina e fala o destaque ali bem pouquinho da responsabilidade por omissão, ou seja, o não fazer diante da prática de atos, ou seja, omissivos, tá? Então, aqui, muitas vezes, os examinadores, eles trazem ali uma contextualização, exemplos do caso concreto, tá? E aí vocês têm que ter atenção nesses pontos do que a banca vai trazer para vocês. O artigo 37, parágrafo 6º, que você vê aí no seu material, ele traz para a gente a responsabilidade civil, tá? Que vai acabar gerando um dever de indenizar. É isso que vai se buscar aqui, tá? É uma reparação de natureza indenizatória perante essas pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Aqui não é uma responsabilidade de natureza criminal, não é uma responsabilidade administrativa, tá? Então é uma responsabilidade civil que vai se resolver basicamente com o direito à indenização a essa vítima que suporta um dano, tá bom? Então o artigo 37, parágrafo 6º, traz para a gente o seguinte, atenção agora, que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, mas veja, não é qualquer pessoa jurídica de direito privado, é só aquela que presta serviço público, quando através dos seus agentes, através dessa conduta, né, dessa ação praticada pelos seus agentes, e essa ação causar danos a terceiros, estas pessoas jurídicas é que serão responsabilizadas. E a gente vai aprender isso, que elas serão responsabilizadas com base nessa responsabilidade aqui, que é a responsabilidade objetiva, tá? Então, o que eu sempre falo para vocês é para vocês identificarem nos casos concretos, nos comandos, quem são as pessoas jurídicas que estão aparecendo ali. Então, vamos lá. Pessoa jurídica de direito público que vai aparecer no comando para vocês é a União, os estados, Distrito Federal, município, autarquias. Lembra que a autarquia é pessoa jurídica de direito público? Isso aqui você estudou na aula de organização administrativa do Estado, tá? E também, pessoal, as fundações públicas, né? Fundações públicas de direito público. Então, quando você vê ali no caso, por exemplo, o município, né? O município de Belém. Então, você visualiza, olha, foi um guarda municipal que, no exercício de suas funções, causou um dano a terceiro. Veja, o guarda municipal, ele pertence ao município de Belém, tá? Aí a banca vai falar para você que a ação, a indenização, né, deverá ser paga, deverá ser direcionada a alguma ação de responsabilidade civil em face da guarda municipal, por exemplo, que é um órgão. Não. Nós estudamos isso em responsabilidade em organização administrativa do Estado e eu te falei que órgão não tem personalidade jurídica. Então, a ação, a responsabilização vai partir, né, deverá vir da pessoa jurídica. Então, nesse meu exemplo, você vê que é o João, guarda municipal, no município de Belém. Contra quem você vai ajuizar essa ação? Contra quem essa vítima deverá ajuizar essa ação? Contra o município de Belém, porque é a pessoa jurídica aqui, tá? Então você sempre identifica essa pessoa jurídica, porque é ela que será responsabilizada, tá? Então isso aqui é um pontapé inicial para você achar ali a responsabilidade da pessoa jurídica. Como tu estás vendo, o dispositivo constitucional fala em pessoa jurídica de direito público, que eu já anotei ali para ti, já lembrei, e também pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Aparece muito nas alternativas os exemplos das concessionárias de serviço público, tá? Concessionária, permissionária de serviço público,
Então, quando você vê assim, olha, é uma concessionária de serviço público. Quem é a concessionária? A concessionária, gente, é uma pessoa jurídica que está prestando serviço público para a gente, para nós aqui enquanto coletividade. Então, se ela é pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, ela se encaixa exatamente no que está previsto no artigo 37, parágrafo 6º. Então, quando você vê na questão, olha, foi uma concessionária de serviço público que causou um dano a terceiro. Você já viu ali a concessionária? Você já vai lembrar. Quem é que será responsabilizada? É a própria empresa concessionária, tá? Então, quando a banca te pergunta, a ação deverá ser ajuizada em face de quem? Deverá ser proposta uma ação contra quem? Contra a própria empresa concessionária. Ah, professora, eu pensei que fosse, por exemplo, com o município, que tem esse contrato com a empresa concessionária. Não, tá? Primariamente, quem responde é a empresa concessionária, porque, olha, ela é pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Mas, atenção, o poder público, nesse meu exemplo, o município, ele poderá responder de forma subsidiariamente. O que é uma responsabilidade subsidiária? Então, a vítima, por exemplo, ela entra no transporte coletivo local, urbano de ônibus. Isso é uma concessionária de serviço público, tá? Aí ela vem a sofrer um dano dentro daquele coletivo, né? O motorista dá uma freada brusca para frente, aquela vítima cai dentro do ônibus ali e fratura um fêmur, né? Da perna ali, se lascando tudo. A vítima vai ajuizar a ação em face de quem? Da empresa concessionária, tá? Ela é a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. A professora, ela não vai ajuizar a ação em face do município? Não, pessoal, é da concessionária. Professor, e o município, ele pode ser responsabilizado futuramente? Poderá, mas só de forma subsidiária. O que é a responsabilidade subsidiária? Lá na frente desse processo, caso a concessionária não tenha como pagar o valor da indenização, aí sim vem de forma subsidiária ao poder público e paga esse quanto indenizatório, tá? Então, por isso que a gente coloca aqui, olha, é primariamente a responsabilidade dessa pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, quando é ela que está causando o dano, tá? Então, você vê claramente essa separação ali no texto constitucional, tudo bem? Outro ponto importante que a gente vai puxar um pouquinho o raciocínio do assunto de organização administrativa do Estado, que vocês já estudaram comigo, é o exemplo número 2 aqui. Então, aqui seria o exemplo número 1 e o exemplo número 2. É quando, por exemplo, aparece ali uma empresa estatal. Empresa estatal que presta serviço público. Se for uma empresa estatal que presta serviço público, ela vai se encaixar de novo nesse conceito. Quem são as empresas estatais? Lembra lá, empresa pública e sociedade de economia mista. Na aula de organização administrativa, você estudou que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ela tem duas finalidades. Ou ela vai atuar na exploração da atividade econômica, ou ela vai atuar na prestação do serviço público. E estas empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Então, se for uma empresa pública, uma sociedade de economia mista que presta serviço público, ela se encaixa aqui nesse conceito. É pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Então, só responde conforme o artigo 37, parágrafo 6º, a estatal que presta serviço público. Porque se aparecer na sua questão a estatal que explora atividade econômica, ela não responde conforme o 37, parágrafo 6º. Ela vai responder conforme o regramento do direito civil, que é o direito privado, tá? Então, essas considerações iniciais, todas que eu acabei de falar para vocês, né, de responsabilidade em torno dessas pessoas jurídicas de direito privado aqui, são entendimentos do Supremo Tribunal Federal, que tranquilamente, como são entendimentos muito antigos, tranquilamente aparecem em prova. Então, quando eu comecei a aula, eu falei para você, gente, nesse assunto você só tem basicamente o 37, parágrafo 6º de fundamento, porque o resto todo do assunto é doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? Que aparece muito nas provas de responsabilidade civil do Estado. Então, é o assunto que eu sempre falo para os alunos, é o assunto da jurisprudência. É o assunto que no final do material de vocês depois têm que dar uma olhada, têm que ler essa jurisprudência com frequência, tá bom? Então, voltando aqui. Quando estas pessoas jurídicas, através dos seus agentes, causam danos a terceiros, já sabes que elas vão ser responsabilizadas.
Aí a banca quer saber de você qual é essa responsabilidade. A banca vai falar para ti que é uma responsabilidade subjetiva. Não, tá? Por ação, diante da prática desses atos, né, dessa conduta, vai ser uma responsabilidade objetiva. Então, a primeira parte do 37, parágrafo 6º, traz a responsabilidade objetiva destas pessoas jurídicas aqui, quando elas causam danos a terceiros. E o que configura? Quais os elementos que configuram a responsabilidade objetiva? Então, esses três bem aqui, olha. A conduta, a ação, né, desse agente causador do dano. O nexo de causalidade, que vai ser o elo que vai unir essa conduta ao terceiro elemento, ao dano, tá? Então, esse dano tem que ser em virtude desta conduta aqui para poder gerar a responsabilização dessas pessoas jurídicas aqui. Então, são esses três elementos únicos necessários para gerar responsabilidade. Conduta, nexo causal, nexo de causalidade e dano. Na responsabilidade objetiva, não precisa, independe de demonstração de dolo ou de demonstração de culpa. Isso aqui é muito trocado em prova, tá? A banca vai falar para você que é uma responsabilidade objetiva, que depende, que necessita da demonstração de dolo ou demonstração de culpa. O que vem a ser o dolo? O dolo é a intenção do agente em causar aquele dano. Não interessa. Pouco importa se o agente tinha a intenção ou não de causar aquele dano. Depende do dolo. E a culpa, se de alguma forma aquele agente recaiu, ele foi negligente, ele foi imprudente, ele foi imperito. Isso aqui não importa, tá? Então, nessas situações que você vê na questão o examinador falando que depende da demonstração de dolo, de culpa, você já sabe que a questão está errada. Porque a responsabilidade objetiva é aquela que você demonstra só com esses três elementos. A conduta, o nexo causal e o dano. E aí vai ter que confirmar que esse dano aqui que a vítima suportou foi em virtude desta conduta daquele agente ali, daquelas pessoas jurídicas, tá? E não vem com essa história de dolo ou de culpa. Isso é responsabilidade objetiva. Tudo bem? Tá? Então, não confunda a responsabilidade desta primeira parte, vem aqui, com o que a gente vai falar agora na segunda parte do dispositivo, ali do parágrafo 6º. A segunda parte fala do direito de regresso, da ação de regresso. O que é esse direito de regresso, pessoal? É o direito que a pessoa jurídica, uma dessas aqui, já vou exemplificar, tá? Tem em face já do agente que causou o dano, do causador do dano. Então, volta lá naquele exemplo comigo, né? O José, guarda municipal, município de Belém. José, no desempenhar das suas funções, causou um dano a Maria. Aí a Maria, ela vai ajuizar a ação em face do município de Belém. Tá? A gente já tinha falado disso. A Maria vai ajuizar a ação em face do município de Belém, fundamentando aqui na responsabilidade objetiva, tá? Ao final dessa ação, a Maria vence, ou seja, ela vai receber a indenização do município. O município paga para a Maria o quanto ali indenizatório de 100 mil reais, vamos supor, tá? O município perdeu. Aí agora, atenção, o município perdeu. Ele pagou 100 mil reais com a Maria. Ele se resolveu com a Maria. Na via regressiva, vai surgir o direito de regresso. O direito de regresso é o direito que a pessoa jurídica, no meu exemplo, o município, tem em face do agente que causou o dano. Ou seja, em face do José. Tá? Então, o José, que estava ali no desempenhar das suas funções enquanto guarda municipal, foi ele que causou o dano. Tudo bem? E aí o município, buscando esse ressarcimento aos cofres públicos, porque ele deu 100 mil para Maria, né? Buscando esse ressarcimento aos cofres públicos, buscando o chamado ressarcimento erário, vem nessa via regressiva aqui quanto a agente causador do dano. Mas muita atenção. No final do 37, parágrafo 6º, o Constituinte diz que essa responsabilização aqui da pessoa jurídica contra o José, contra o agente que causou o dano, depende de demonstração de dolo ou da demonstração de
culpa. Então, o município, nessa ação bem aqui, tem que demonstrar que o José ele tinha a intenção, ou então, se de alguma forma ele foi negligente, ele foi imprudente, ele foi imperito. Então, além de ter que demonstrar a conduta, nexo causal, o dano ali, né, do João, vai ter que demonstrar se teve dolo por parte do José, perdão, ou se teve culpa por parte do José, tá? E aí, pessoal, isso não é responsabilidade objetiva. Se depende de demonstração de dolo ou culpa, você vai anotar aí que é uma responsabilidade subjetiva que se fundamenta lá no Código Civil, tá? Esta responsabilidade subjetiva aqui do direito de regresso, ela se fundamenta no direito privado do Código Civil, que diz que tem que demonstrar, né? Além de conduta, nexo causal e dano, tem que demonstrar que o agente tinha intenção, que é o dolo, ou então se de alguma forma ele foi negligente, imprudente ou imperito, tá? Então, isso no primeiro momento precisa ficar muito claro para vocês. A responsabilidade das pessoas jurídicas é uma responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de dolo ou de culpa. Já a responsabilidade no direito de regresso, que é a responsabilidade que é o direito que a pessoa jurídica tem em face do agente causador do dano, é uma responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque a pessoa jurídica tem que demonstrar que o agente tinha a intenção, o dolo, ou então, de alguma forma, ele recaiu em culpa, tá? Não vão fazer essas trocas ali dentro do raciocínio das questões. Tudo bem? Beleza, tá? Outro ponto aqui em relação, pessoal, à característica ali do agente, a condição, né, a qualidade do agente. Então, você vê o texto constitucional falando assim, o agente que nessa qualidade causar um dano a terceiro. Então, muitas vezes o agente ele não está propriamente no exercício da função dele enquanto agente. Não está ali no momento do horário do serviço, tá? Mas ele se vale da qualidade de agente e acaba ocasionando um dano a terceiro, né? Então, você visualiza, olha, é um policial que vai para uma festa e utiliza a arma da corporação. Veja, ele está numa festa, ele está totalmente apaisana, como a gente diz, não está no exercício das suas funções. Mas ele se envolve em uma discussão, utiliza a arma da corporação e acaba disparando tiros, né, disparos ali contra terceiros. Isso, conforme a jurisprudência do STF, por mais que ele não tivesse ali no momento, né, no exercício das suas funções, ele se vale ali da qualidade de agente, tá? Então, se valer da qualidade de agente, você vai ter que olhar ali na questão, no desenrolar da questão, como é que a banca vai apresentar para vocês. Então, não é somente um agente, olha, não, tá? Eu aqui estou aqui de 8 às 18 aqui na repartição, né? No órgão público. E aí eu sou motorista, por exemplo, aqui do órgão público. 18 horas, cumpri o meu horário. Aí, das 18, pego o carro, ao invés de eu deixar na garagem ali do órgão, eu saio com o carro oficial, tá? Saio para dar uma volta, né, com a rapaziada. Aí, nessa de dar uma volta com a rapaziada, daí para a balada, pronto, já aconteceu um acidente. Eu atropelei um terceiro. Olha lá, eu não estou mais no exercício das funções porque terminou o expediente. Era até 18. Mas eu estou me valendo, de alguma forma, da qualidade de agente e acaba ocasionando um dano a terceiro. Aí eu entro nesse cenário aqui, né, para gerar a responsabilização da pessoa jurídica, possibilitando futuramente um direito de regresso, tá bom? Então tenham atenção aqui nesse ponto, tá? Isso é o desenhar ali do 37, parágrafo 6º, esses exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Quando você entra na doutrina, a doutrina ela já vai apresentar aqui as excludentes de responsabilidade. Essas excludentes de responsabilidade, pessoal, eu quero que vocês pensem que são as defesas, como a gente fala, são as teses defensivas daquelas pessoas jurídicas ali. Porque basta você pensar, eu vou voltar novamente naquele exemplo ali do guarda municipal, do José. Então tem a Maria e o José. O José causou dano à Maria. A Maria ajuizou a ação em face do município, tá? Mas veja, o município, ele tem que apresentar a defesa dele. Tudo bem? Então, o papel do município, qual é o objetivo do município? Não pagar essa indenização, tá? Então, muitas vezes você vê as pessoas jurídicas nesse papel, né? Olha, não, vamos tentar aqui realmente não pagar essa indenização ali àquela vítima. Tem que apresentar a defesa.
Então, a defesa, muitas vezes, vai girar em torno dessas excludentes de responsabilidade. O que faz essas excludentes de responsabilidade? Essas excludentes de responsabilidade, elas vão refletir bem aqui no nexo causal. Vão romper o nexo causal. E, gente, se não tiver um dos elementos da responsabilização, não tem responsabilização, tá? Se for comprovado que não há um dos elementos da responsabilidade objetiva, não vai haver a responsabilidade daquelas pessoas, tá bom? Então, quais são essas excludentes de responsabilidade? E veja bem que eu estou marcando aqui. É excludente de responsabilidade. Não é excludente de licitude, que porventura você estuda lá no Código Penal. As excludentes de licitude, elas não vão quebrar a responsabilização das pessoas jurídicas, tá? Elas não vão romper a responsabilização das pessoas jurídicas, tá bom? Elas vão refletir aqui, né, na defesa ali do agente causador do dano. Ah, foi legítima defesa. Ele vai alegar aqui, tá? Mas aqui não vai colar. Aqui a gente está falando da responsabilização das pessoas jurídicas, beleza? Então, quais são essas excludentes de responsabilidade? Caso fortuito, força maior e a culpa exclusiva da vítima. Sempre muita atenção para essa daqui, já vou explicar o porquê, tá? O caso fortuito, pessoal, a doutrina também fala na nomenclatura de fato de terceiro. Então, aquela pessoa jurídica ali vai conseguir demonstrar que o dano aconteceu e a conduta não foi ocasionada, né? A ação não foi ocasionada pelo agente dessa pessoa jurídica. Não foi o guarda municipal que ocasionou, né? Não foi o José que praticou aquele ato que ocasionou o dano. O caso fortuito, a gente diz lá que é um terceiro influenciando na relação, por isso que a doutrina também fala em fato de terceiro. O caso fortuito é uma terceira ação humana que vai influenciar nessa relação. Na verdade, foi um terceiro que praticou a conduta, isso vai ser comprovado, foi um terceiro que praticou a conduta que fez a Maria suportar o dano. Se foi o terceiro, não tem nada a ver aqui com a gente, que é o município, tá? Então, isso vai ser comprovado, obviamente, ali pelo município. A força maior, o que é a força maior? O município vai mostrar que foi, olha, o dano aconteceu em virtude de uma grande tempestade, um grande vendaval, um grande terremoto que aconteceu, né? Que são os intempéries da natureza que a doutrina apresenta para a gente. Então, a força maior, olha, não foi a conduta do nosso agente que ocasionou esse dano a essa vítima. Não, foi simplesmente uma grande tempestade, um grande vendaval que fez com que esta vítima suportasse esse dano. Tudo bem? E a culpa exclusiva da vítima, o nome até entrega, né? A pessoa jurídica vai conseguir demonstrar que o dano aconteceu e o dano somente aconteceu porque quem dá causa a esse dano é a própria vítima, tá? A própria vítima vai dar causa a esse dano. Então, veja e preste atenção agora. A culpa exclusiva da vítima, ela vai excluir a responsabilidade, tá? Então, olha, havia ali homens trabalhando em uma obra pública, tá? De uma das secretarias do município de Belém. Tudo devidamente interditado, né? No período noturno, maquinários no período noturno, né? Todo mundo ali com as suas roupas luminosas, enfim, né? Tudo informado. Mas vem essa vítima à noite em alto limite de velocidade, embriagada ao volante e não observa nada disso, não vê nada na frente dela, tá? E aí ela simplesmente cai dentro desse buraco. Ela vai dizer que foi o buraco, foi por causa daquele buraco que o carro dela lhe deu perda total. Não. Foi em virtude da própria conduta da vítima que ela suportou aquele dano, tá? Porque estava tudo perfeitamente sinalizado. Então, a culpa exclusiva da vítima tem esse papel de excluir a responsabilidade. Então, nesse cenário rapidinho que eu falei para vocês, a vítima, por exemplo, pede uma indenização devido à perda total do automóvel dela, pede uma indenização ali, né, de, vamos supor, 300 mil reais, tá? 300 mil reais. Se a culpa exclusiva da vítima vai ficar comprovada, aqui a pessoa jurídica vai conseguir comprovar, ela vai sair com R$0, pessoal.
Porque qualquer uma dessas excludentes tem o papel, lembra, de quebrar, de romper o nexo causal, não gerando, então, a responsabilização dessas pessoas jurídicas. Por que eu estou batendo na culpa exclusiva da vítima? Porque você não pode confundir a culpa exclusiva da vítima com a chamada culpa concorrente ou culpa recíproca. Elas são diferentes, tá? A culpa exclusiva, ela exclui. A culpa concorrente, ela vai ser causa de atenuante. Ela vai diminuir a responsabilização destas pessoas jurídicas aqui. Porque pensa comigo, olha o nome, culpa concorrente, culpa recíproca. Eu tenho culpas que estão concorrendo, eu tenho culpas por ambos os lados. Então, eu tenho culpa por parte da vítima, mas eu também tenho culpa por parte da pessoa jurídica. Então, naquele mesmo cenário lá que eu falei para vocês, olha, havia essa obra pública, né, sendo realizada nesse período noturno, mas ela não estava bem sinalizada, não. Tá? Tava mal e porcamente, como a gente diz, mal e porcamente sinalizada, tá? E a vítima também não vinha observando o limite de velocidade, né? Já tinha comprovação ali, né, pelos radares aplicados pela cidade, tá? Já vinha avançando todos os sinais vermelhos que via pela frente, já vinha um pouquinho altinha, né, como se diz, embriagadinha ao volante. Ou seja, eu tenho culpa por ambos os lados. Então, nesse cenário, diante da culpa concorrente, se a vítima pedir 300 mil de indenização, a culpa concorrente vai diminuir, vai atenuar esse quanto indenizatório, esse valor da indenização. Então, o município vai falar, por exemplo, olha, a gente não vai te pagar os 300 mil, tá? Mas a gente vai te pagar os 150 mil, tá bem? Por quê? Porque também teve culpa aqui por parte da pessoa jurídica, né? A gente não sinalizou direito, a gente também estava ali de forma irregular, naquele momento ali da obra. Então, houve culpa por ambos os lados. O ponto aqui que na questão, o examinador vai falar para você que a culpa concorrente é causa de excludente. Não, marca lá. Aqui exclui a responsabilização, é a culpa exclusiva da vítima. Culpa concorrente, lembra? Concorre. Tenho concorrência. Recíproca, às vezes aparece essa palavra, apesar de aparecer mais concorrente, tá? Nas questões. Mas se você ler na questão culpa recíproca, é o mesmo. O que é recíproca? É o que é uma reciprocidade. Né? Então, recíproca. Então, culpa por ambos os lados. Vai diminuir a responsabilização. Tenha muita atenção com a culpa exclusiva e a culpa concorrente, tá? As teorias, vamos falar das teorias aqui que aparecem como teoria-regra. Gente, quando o examinador falar para você de teoria, que é o que mais cai em prova, tá? Teoria adotada no Brasil, no artigo 37, parágrafo 6º. Prova de direito administrativo, teoria do risco administrativo. A teoria adotada no 37, parágrafo 6º, é a teoria do risco administrativo. Então, na sua Constituição, no seu material aí, lá no 37, parágrafo 6º, você escreve teoria do risco administrativo. O que é a teoria do risco administrativo, pessoal? É tudo aquilo que eu expliquei aqui para vocês. Tá? A teoria do risco administrativo diz que estas pessoas jurídicas vão responder com base na responsabilidade objetiva e nas defesas delas aqui, elas vão poder alegar as excludentes de responsabilidade. É o que eu expliquei para vocês, tá? Então, a teoria do risco administrativo aceita, admite a alegação das excludentes de responsabilidade. Ela é bacana, ela é legal com as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado, que prestam serviço público. Por quê? Porque ela aceita, ela admite que estas pessoas aleguem e comprovem, obviamente, qualquer uma dessas excludentes de responsabilidade, tá? Então, se você vê na sua prova, teoria adotada como regra, teoria-regra, do 37, parágrafo 6º, teoria do risco administrativo. Mas, com frequência, aparece a outra só para te confundir. Aí o examinador fala que a teoria adotada no Brasil como regra é a teoria do risco integral. Não. Teoria do 37, parágrafo 6º é a teoria do risco integral. Não, tá? A teoria do risco integral, professora, ela não é adotada no Brasil? Também isso está errado, tem que ter cuidado.
A teoria adotada, a teoria do risco integral, primeiro eu vou te explicar o que é, qual é a diferença, né, de uma para outra aqui. A teoria do risco integral, ela é simples. Ela não aceita excludente de responsabilidade. Então, qual é o raciocínio? A teoria do risco administrativo aceita excludente de responsabilidade e a teoria do risco integral, ela não aceita. Ela não é legal, ela não é bacana com as pessoas jurídicas aqui. Ela é mais severa. Por quê? Qual é o raciocínio da teoria do risco integral? Olha, pessoa jurídica, se realmente a vítima conseguir demonstrar os 3 elementos, conduta, nexo causal e dano da responsabilidade objetiva, acabou para ti. Acabou para ti, tá? Ah, mas foi caso fortuito. Não, não pode. Ah, foi culpa exclusiva da vítima. Não pode. Ela não aceita nenhuma excludente de responsabilidade. Então, ela é mais severa, tá bom? Então, ela não é tão bacana ali com a pessoa jurídica. Tudo bem? Mas como eu falei, vocês não podem falar que ela não é adotada no Brasil. Em nenhuma hipótese. Cai com frequência isso, pessoal? Não, tá? As hipóteses excepcionais, elas pouco aparecem em prova. Realmente pouco aparecem em prova. Contudo, vocês têm que anotar. Vocês têm que estar, né, ali precavidas, porque se aparecer, você lembra. Ah, aqui não é hipótese de risco administrativo. Aqui é a hipótese de risco integral, tá? Então, quais são essas hipóteses aqui? Eu vou anotar aqui essas 3 primeiras, a quarta não vai dar para colocar. Olha. Então, quando aparecer na sua prova, dano ambiental. Aquelas pessoas jurídicas ocasionando dano ambiental é risco integral, tá? Não adianta alegar caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Dano nuclear. Então, comprovado ali dano nuclear ocasionado pela União, de responsabilidade da União, tá? Ataques terroristas. Então, vou colocar aqui, ataques terroristas. E a 4 eu vou ditar para você, porque não vai dar para eu colocar aqui, tá? Então, ataques terroristas. E anote lá a número 4, por favor. Número 4. Já? Crimes cometidos em aeronaves, ataques terroristas. E a 4, crimes cometidos em aeronaves. Que estejam sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Crimes cometidos em aeronaves que estejam sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Então, gente, é assim. Se você lê na sua prova que foi um dano nuclear ocasionado pela União, aí, pô, dano nuclear é responsabilidade objetiva que se fundamenta em qual teoria? Teoria do risco integral. Ah, foi um dano ambiental ocasionado por uma dessas pessoas jurídicas. Teoria do risco. Você não vai adivinhar nada. Mas a grande maioria das vezes, pessoal, como eu falo para vocês, a maioria esmagadora das questões traz o quê? A teoria do risco integral nas alternativas, dizendo que a teoria é a regra adotada no Brasil, é a teoria do 37, parágrafo 6. Não sei, só para te confundir, tá bom? A teoria a regra é a teoria do risco administrativo. Eu gosto de começar assim, você viu que eu falei, olha, teoria do risco administrativo, prova de direito administrativo. Aí eu começo aqui, ó, com dano ambiental. Direito ambiental, risco integral, que é para você puxar, né, e lembrar ali a memorização, tá? Tanto que lá no direito ambiental a regra é essa, né? Teoria do risco integral, tá? Não é a teoria do risco administrativo. Tudo bem? Esse quadro todo aqui, se você quiser tirar foto agora, quiser tirar o print, né? Aí da tela do online, pode perguntar. A quarta, crimes cometidos em aeronaves que estejam sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Crimes cometidos em aeronaves que estejam sobrevoando o espaço aéreo brasileiro.
tá? Ó, então esse quadro todo é de responsabilidade por ação. E na omissão, pessoal, quando não tem uma conduta, né? Quando não tem nenhuma conduta de um agente ali, tá? Mas mesmo assim foi ocasionado um dano. Ou seja, um não fazer por parte do poder público deveria ter sido feito, né? Deveria ter sido prestado aquele serviço e não foi prestado o serviço. Tá bom? Vê aí se eu posso apagar, só para colocar rapidinho aqui da responsabilidade por omissão. Posso apagar? Vamos lá, vou apagar. A responsabilidade por omissão é bem pequena, tá? Só que na responsabilidade por omissão, a gente tem dois raciocínios a serem aplicados, duas responsabilidades, por assim dizer, tá? Aqui na responsabilidade por ação, você viu que é só a responsabilidade objetiva daquelas pessoas jurídicas ali. Na omissão, a gente vai dividir essa omissão. Vamos lá. Na responsabilidade por omissão, atos omissivos, condutas, ou atos omissivos, né? Omissão. Você vai ter a responsabilidade por omissão, que chamamos de omissão genérica e omissão específica. A omissão genérica, ela tem fundamento na doutrina, fonte doutrinária. E a omissão específica, entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando você entra na jurisprudência do STF, que tem muito aí no material de vocês, basicamente é falar de omissão específica, tá? Então, vamos lá. A omissão genérica, pessoal, diante de um não fazer por parte do poder público, vai ser fundamentada, atenção, em uma responsabilidade subjetiva. Mas não é responsabilidade subjetiva do Código Civil, tá? Porque a responsabilidade subjetiva do Código Civil, que é aquela do direito de regresso, tem que demonstrar dolo ou culpa por parte do agente causador do dano, né? Tem que demonstrar que houve a intenção do agente causador do dano, ou se ele foi negligente, prudente ou imperito. Veja que é uma omissão, é o não fazer. Então não tem nenhuma conduta aqui. É uma inação, como a gente fala, é uma inércia. Então, essa responsabilidade subjetiva, ela se fundamenta em uma teoria que a doutrinadores do direito administrativo criaram. Então, que doutrina é essa? Que teoria é essa, professora? É a teoria da culpa, que vai ter essas variações aqui de nomenclatura, pessoal. Teoria da culpa administrativa. Qualquer uma dessas pode aparecer na sua prova, tá? Teoria da culpa administrativa. A outra é a teoria da culpa do serviço. Teoria da culpa do serviço. E a outra, a teoria da culpa anônima, tá? O que se pretende demonstrar nessa teoria da culpa administrativa anônima? O que se pretende demonstrar com essa teoria da culpa administrativa, culpa do serviço ou culpa anônima? A falha do serviço. A falha do serviço. A má prestação do serviço. Ou seja, o serviço deveria ter sido feito, mas não foi, tá? Então, é o clássico cenário, né? Olha, eu estacionei, o João estacionou o carro dele embaixo de uma mangueira, né? Uma mangueira centenária que tem na porta da casa dele. Na porta da casa dele. Então, estaciona no período noturno, tá? E aí, se estendeu em determinado dia, ele não foi trabalhar, e quando deu por volta das 9 horas da manhã, em um dia ensolarado, sem nenhum vento, sem nada, sem nenhuma gota caindo do céu, a mangueira desmorona no carro ali do João. E importante destacar, esse morador, como outros, né, os vizinhos, já haviam informado ao órgão competente, né, sobre as condições, as péssimas
condições de conservação daquela mangueira, tá? E o poder público se mantém inerte. E o poder público nada faz. E isso é um cenário de omissão genérica, do qual este morador, se ele conseguir demonstrar que o dano que ele suportou foi em virtude desta falha do serviço, dessa má prestação do serviço, ele vai obter a indenização, tá? Por vezes, no caso concreto, acaba se tornando difícil, né? Mas o objetivo aqui da omissão genérica é isso. Aquela vítima demonstrar que foi em virtude dessa falha do serviço, dessa má prestação do serviço, que foi suportado o dano por ela. Isso é o que a doutrina fala na omissão genérica. O que você vê muito na jurisprudência do STF é caso de omissão específica. E a omissão específica, casos de omissão específica, não é responsabilidade subjetiva. Aí a gente volta para a responsabilidade objetiva. Lembra, se é responsabilidade objetiva, independe de culpa, né? Tem que demonstrar falha de serviço, coisa nenhuma. Eu estou na omissão, tá? Tem que demonstrar falha de serviço nenhum. E essa omissão específica é o que a gente chama da chamada situação de custódia. Então, quando você vê cenários de situação de custódia, que é quando o Estado coloca bens ou pessoas sobre a sua guarda, sobre a sua proteção, tá? Nós estamos diante de um cenário de situação de custódia. Então, para o STF, se ficar comprovado que aquele dano aconteceu nessa omissão no dever específico de proteção a estas pessoas que estão sobre a sua tutela, sobre a sua guarda, não importa se houve ali, né, falha do serviço, vai ocasionar a responsabilidade objetiva, ou seja, não tem que demonstrar a falha do serviço, é responsabilidade objetiva, vai ensejar o dano. O clássico exemplo que você vê na jurisprudência do STF é a situação dos detentos do estabelecimento penal, né? É a situação do cárcere no Brasil. Então, as condições, por exemplo, do cárcere no Brasil, as péssimas condições de instalação de alguns encarceramentos no Brasil podem ensejar uma responsabilização àquele detento. Então, imagina, o detento, ele vem a óbito no estabelecimento penal, morre no estabelecimento penal, em comprovada situação que foi em detrimento das péssimas condições de salubridade, né, daquele espaço. Tem jurisprudência do STF em relação a isso. É responsabilidade objetiva do Estado manter nesses presídios padrões mínimos a dignidade da pessoa humana, tá? Então, você tem jurisprudência nesse cenário recaindo aqui em situação de custódia, tá? Então, quando você olha para esse cenário de omissão, aí você vê lá, omissão específica, é o dever específico ali do Estado em ocasionar, em gerar a proteção daquelas pessoas, você não vai marcar que é uma responsabilidade subjetiva na omissão, mas é uma responsabilidade objetiva. Claro que o volume da jurisprudência é muito maior ali em relação a detentos, tá? Mas situação de custódia, a gente pensa também em escola pública, pessoal. Escola pública é uma situação de custódia, tá? Hospital público também é situação de custódia. Então, às vezes, na questão, você está esperando só a questão dos detentos, né, do estabelecimento penal, aí vem a questão do hospital público, vem a questão de uma escola pública. É uma situação de custódia, tá? Gostaria de ler com vocês uma jurisprudência aí importante, falando... Antes de ler a jurisprudência com vocês, na página número 1 ainda, tá? Pessoal, prazo prescricional, isso cai em prova, tá? Prazo prescricional para se ajuizar essa ação. Então, a vítima, ela tem um tempo, tá? Para ela poder ajuizar a ação pedindo essa indenização, tá? Qual é o prazo de regra? 5 anos, contados ali do dano, tá? Então, vamos supor, olha, foi ocasionado o dano hoje, né? 2026. Então, a vítima vai ter 5 anos para frente, contado dessa data da ocorrência do dano para frente, 5 anos para poder ajuizar essa ação contra a pessoa jurídica requerendo a indenização. Professora, passou os 5 anos, a vítima não ajuizou a ação.
dormiu, tá? A velha frase que a gente escuta na graduação: o direito não socorre aqueles que dormem, tá? É a prescrição aqui, né? Que acontece também na decadência também, tá? Então, a prescrição, aqui você vai lembrar prazo de 5 anos. Na mesma página, eu quero que você olhe aqui embaixo comigo: responsabilidade do Estado por atos judiciais. Pessoal, a regra é que não há uma responsabilidade civil gerando indenização por atos do Poder Judiciário. Como assim, professora? Então, imagina você está processando o Estado do Pará por alguma situação, por outra situação, né? Não tem nada a ver com responsabilidade civil, tá? E você perdeu nessa ação, tá? Você, enquanto autor, você perdeu, o Estado do Pará ganhou. Ah, professora, eu não estou contente porque eu não recebi, né, a minha remuneração enquanto servidor que eu tinha direito. Se você não está contente, qual é a regra dentro ali do raciocínio do processo judicial? Recorra. Então, nós temos os recursos judiciais para isso, né? Para modificar essas decisões que aquele, né, tanto autor como o réu não estão felizes ali. Então, a regra é que não tem responsabilidade civil do Estado por atos judiciais. Mas nós temos uma exceção na Constituição Federal, que está aqui, olha, artigo 5º, inciso 75, que é aquele, pessoal, que fica preso além do tempo fixado na sentença. Ou então, aquele que é condenado por erro do judiciário, né? Que acontece. Então, o povo foi condenado, né, por erro do judiciário. Não era para ele ter recebido, ser sentenciado, não era nem para ele estar preso, tá? De uma sentença judicial transitada no julgado. E ele foi preso. Então, ele merece uma indenização. Ficou 15 anos lá preso. Bom, merece uma indenização, tá? Ou então, não, era para ele ter ficado 10 anos, ele ficou 20 anos preso, 10 anos a mais, tá? Então, é a única exceção que nós temos dentro do texto constitucional em relação à responsabilização por atos judiciais. Sendo assim, pega a primeira questão aí do teu material. Essa enorme questão, que ela só tem volume, tá, pessoal, dessa primeira questão. Ai, meu Deus do céu, é uma questão que foi aplicada da magistratura. Mas é uma questão fácil, tá? Uma questão fácil, ela só tem tamanho aqui. E aí você vai ver que é esse artigo 5º aí que eu acabei de falar para vocês. Eu vou ler junto com vocês, tá? Olha a primeira questão. A respeito da responsabilidade civil do Estado. Olha a letra A. A Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e a responsabilidade subjetiva, pessoal, das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público já cortou, porque é objetiva para as duas, tá? Letra A, você já cortou. B. Para caracterizar a responsabilidade civil do Estado, é necessário observar requisitos mínimos para a aplicação da responsabilidade objetiva. Vamos ver. Tais como a existência de dano, sim, a ocorrência do nexo causal entre o dano e a omissão administrativa. Em casos de ação administrativa, ação, conduta, a responsabilidade civil será apenas subjetiva? A ação é o quê? Responsabilidade objetiva. Cortou. Tá errada a questão. Você vê que é um volume de informação, mas é sempre a base que a gente estuda, tá? C. A previsão expressa na Constituição de que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado em sentença. Acabei de falar para você, né? É a única exceção que a gente tem ali. É o artigo 5º, inciso 75. Acabou, achei a questão correta. Artigo 5º, inciso 75. Tá? É a única responsabilização por atos judiciais. Só finalizando aqui, né? Olha a letra D, fala. O princípio da responsabilidade objetiva se reveste de caráter absoluto, uma vez que não admite, não admite o abrandamento, nem mesmo a exclusão. Não admite excludente de responsabilidade? Claro que admite. Tá? E a última, a jurisprudência do STF, fixada no 37, parágrafo 6º, caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos, já aproveito para falar dessa jurisprudência aqui, tá? Por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional. Marca aqui, olha. Mesmo quando não demonstrado o nexo causal direto
entre o momento da fuga e a conduta praticada. Você que já estudou esse assunto sabe que essa questão está errada. Porque tem que demonstrar o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Aonde está isso, professora? Vira lá a página número 2. Página número 2. Primeira coluna da página número 2. Aí você vai achar a jurisprudência que diz assim, olha, na página número 2, primeira coluna. Em regra, o Estado não tem responsabilidade civil por atos praticados por presos foragidos. Achou lá? Na primeira coluna da página número 2? Exceção, quando demonstrado o nexo causal direto, tá? Então, qual é a regra, pessoal? Presos foragidos, fuga de detento. A regra é que o Estado não tem responsabilidade pelos danos que eles vão praticar por aí, não. Tá? Fugiu, todo dano que ele praticar vai cair na conta, como eu falo, né? Eu gosto de falar isso. Vai cair na conta do Estado? Não, não vai cair na conta do Estado, não. Agora, qual o raciocínio? Leia comigo. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional. Marque agora, gente. Quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Então, gente, para confirmar essa responsabilidade do Estado por essa conduta praticada por um preso foragido, tem que haver o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. É o cenário o preso fugiu, acabou de fugir, ele empreendendo fuga. Durante esse processo de fuga, ele já vai ocasionando esse dano, tá? Olha, fugiu, tá empreendendo fuga, e aí já pega ali um refém, né? Acaba matando esse refém, praticando o homicídio, aí a vítima, né, os familiares da vítima merecem essa responsabilização. Agora, quando a questão coloca assim, né, se passaram meses, tá? Aí já quebrou esse nexo causal direto. Essa jurisprudência, ela cai muito, inclusive. Então, eu resolvi essa primeira questão aqui com vocês, só para vocês verem que ela tem tamanho, né? É uma questão que tem tamanho. Deixei de propósito material uma questão aplicada para a prova de magistratura, tá? Prova de magistratura. E aí você pensa que vem ali um bicho de 7 cabeças. É questão volumosa, né? Que às vezes você vai, é muito difícil a questão, mas você vai lendo com calma e não tem nada de dificuldade, tá? Ó, a segunda questão, vou ler com vocês, segunda questão. A Marta, servidora ocupante de cargo de provimento efetivo no estado Alfa, estava conduzindo o veículo da repartição. Quando agindo por imperícia, leia, né? Culpa, tá? Culpa, e não importa aqui pra gente, né? Se ela tinha dolo, se ela tinha culpa, não importa isso. Ingressou em local proibido e atropelou Ana. Gente, o que eu quero que você localize nessa questão? Que a Maria, ela é servidora do estado Alfa. E ela está ocasionando um dano a terceiro. É isso que eu quero que você olhe, tá? A Maria é servidora do estado Alfa. Então, lhe perguntando, se esse terceiro vier a ajuizar a ação, ele vai ajuizar a ação em face de quem? É da Maria? É do estado Alfa. Baseado na responsabilidade objetiva. Tudo bem? Tá? Sendo assim, né? Qual a alternativa que a gente vai marcar? Letra E. Apenas o estado Alfa deve ser responsabilizado, independente da demonstração da culpa de Marta, cabendo ação regressiva contra esta última. Então é a Marta, né? Eu falei Maria. Eu já falava Maria. Da Marta, tá? Então, independe, pessoal, se a Marta, ela tinha dolo ou se ela tinha culpa. E hoje eu procurar, né? Professora, quem é essa Maria que tu tá falando? É a Marta, perdão, tá? Então, eu li essas duas questões iniciais com vocês. Eu vou deixar vocês fazerem as 8, né? As outras. Mas para vocês identificarem isso. Na responsabilidade, você presta atenção. Eles vão trazer esse personagem. Aí, na sequência, você já puxa logo, tá? A Marta, a Maria, o José pertence a qual pessoa jurídica? É a pessoa jurídica que vai ser responsabilizada. Não é o próprio agente causador do dano, lembra disso, tá? Não é o próprio agente causador do dano.
O agente causador do dano ele só pode ser responsabilizado na via regressiva, no direito de regresso. Tudo bem? Então, eu vou dar para vocês aí esses minutos finais, só para vocês olharem essas 8 questões restantes aí.
Vamos lá, pessoal. Terceira. Ó, é a terceira, né? Ju... Amém, Senhor. José foi condenado definitivamente ao cumprimento de 6 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, por ter praticado um crime contra a administração pública do Estado Alfa. Nada obstante, em razão de um erro cometido por um servidor do sistema prisional, José, após cumprir integralmente a reprimenda fixada na sentença, permaneceu preso, olha aí, de novo o raciocínio, né? Por mais 2 anos. Em assim sendo, ingressou com uma ação indenizatória em face do Estado, buscando ser ressarcido pelos danos e prejuízos decorrentes do evento danoso. Nesse cenário, você marcou o quê, pessoal? Letra B, objetivamente, né? Nesse cenário estadual, ele vai responder objetivamente pelos danos causados ao particular, à luz da teoria do risco administrativo, a assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. B. B. 4. Kleber, agente público do Estado Alfa, conduziu um caminhão para o local de uma obra, ocasião em que, por imprudência, avançou um sinal, dando ensejo ao atropelamento de um particular, que sofreu graves danos, permanecendo internado por 30 dias. Após a convalescência, o indivíduo atropelado ingressou com a ação indenizatória em face do Estado, o qual foi condenado a lhe pagar R$20 mil, a título de reparação pelos danos materiais e morais sofridos. Então, olha, o Estado foi condenado, né, a pagamento de R$20 mil aqui de indenização. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário jurisprudencial, é correto afirmar que Kleber, olha, o Kleber ele é o agente público do Estado Alfa. O que vocês responderam aqui? Letra A? A letra A fala: o Kleber ele pode ser responsabilizado na via regressiva, porquanto o agente público responde objetivamente, não. O agente público não responde objetivamente. Letra E. O Kleber ele poderá ser responsabilizado na via regressiva porquanto o agente atuou de forma culposa. Perfeito. E a letra E. Lembra que o direito de regresso é condicionado a dolo ou culpa, né? Aqui a questão ela mexer com a responsabilidade do Kleber, tá? Aí tem alguma coisa no meu pé. É o cansado. Viu logo a letra A, marcou a letra A. Viu só? Pegadinha aí, viu? 5. Na capital do Estado Alfa, profissionais da área da saúde realizaram manifestação pública por melhores condições de trabalho salariais. Criminosos filtraram no meio da passeata para subtrair pertences dos manifestantes, em especial aparelhos celulares, ocasião em que a PM chegou ao local para reprimir delitos. Durante a atuação da polícia, o Pedro, o jornalista que cobria o evento, apesar de não ter... Marca lá. O Pedro, apesar de não ter descumprido, ele não descumpriu, o Pedro, que é o jornalista, ostensiva e clara advertência quanto ao acesso às áreas definidas como de grave risco à sua integridade, ele acabou sendo lesionado por ter sido atingido por um cacetete arremessado por um policial, em situação de evidente tumulto entre policiais e manifestantes. Olha, gente, essa informação aqui é importante. O jornalista, ele não descumpriu advertência nenhuma, tá? Então, veja, esse dano que ele sofreu é responsabilidade objetiva do Estado. Agora, professora, se tivesse na questão que ele descumpriu, clara e ostensiva advertência, ele não respeitou as áreas delimitadas, aí era causa de excludente de responsabilidade, né? O dano que ele viesse a sofrer a culpa exclusiva da vítima, porque ele, teimoso, foi lá, né, e avançou as áreas delimitadas, descumprindo a ordem ali dos policiais. Mas nesse caso, a questão é deixar claro que ele não descumpriu nada. Então, sendo assim, nós temos aqui a responsabilidade do Estado e não incide a culpa exclusiva da vítima. Letra correta, letra A. Tá? A ação aqui do Pedro vai ser procedente e não incide culpa exclusiva da vítima. Tá? 6. A Amanda, estrangeira, que não é servidora pública, filiou-se a uma organização terrorista internacional. E com o auxílio de comparsas que trabalhavam em determinada empresa aérea no Brasil, ela conseguiu levar os petrechos necessários para construir e explodir uma bomba em determinado avião.
de matrícula brasileira e operado por empresa brasileira de transporte aéreo. Após o trágico atentado que ocorreu no espaço aéreo internacional, a aludida organização reivindicou o ato terrorista. Olha, terrorista, terrorismo, tá? Você tem que marcar essas informações. Considerando a situação descrita e a temática atinente à responsabilidade civil, o que você marcou aí? C. A União está autorizada, na forma dos critérios estabelecidos pelo Poder Executivo, a assumir despesas e responsabilidades civis perante terceiros, na hipótese de danos e bens e pessoas em decorrência de atos terroristas nas situações descritas. A questão, ela não te perguntou qual é a teoria, mas qual é a teoria? Teoria do risco integral. Tá? Você viu, né? Terrorismo, terrorista, ataque terrorista. É o tipo de questão que você vê, olha, viu as palavrinhas mágicas do risco integral. Aí você lembra, né, que é a teoria do risco integral. Mas a questão ela não te pediu para você marcar qual é a teoria, tá? Letra correta, letra C. 7. Caso um agente público cause no exercício de suas funções dano ao particular, admite-se reconhecida a responsabilidade pelo pelo prejuízo causado. O desconto de ofício pela administração pública? Não, já pensou? Tu causa um dano a terceiro enquanto servidor público, aí vão descontando de ofício, né? Não. Se o poder público pagar a indenização, vai gerar o direito de regresso. O servidor público tem o direito de regresso, ele tem o direito de exercer o contraditório e ampla defesa nesse direito regressivo, né? Apresentar a defesa dele também, tá? Errado. 8. A culpa da vítima e a força maior são circunstâncias que não afastam a responsabilidade do Estado? Não, é errado. Tá bem ali, tá? Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade. 9. Para a responsabilização civil do Estado, é necessária a demonstração da ação do agente público, conduta, o dano, o nexo causalidade, além da comprovação de dolo ou culpa? Não. Tá? Independe de demonstração de dolo ou culpa. E a última, para a responsabilização de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não é necessária a demonstração de culpa em relação a danos que tenham sido causados por seus agentes a terceiros usuários e não usuários do serviço por ela prestado. Sim, né? Independe de demonstração de dolo ou culpa, seja usuário, seja não usuário do serviço público, tá? Então, correto. Gente, todas essas jurisprudências que estão no material de vocês, leitura obrigatória, tá? Sempre que vocês estiverem revisando o assunto, tem que ler, é obrigado. Tchau, tchau, galera. Até semana que vem.